Stop the rain in the night, in my heart deep inside. Tá gravando aí, Hugo? Ali? Top demais. Nossa, hein? Esperando, tem umas duas pessoas para chegar aí. Mas como é que a gente... Eu preciso começar meu curso. Certo? Então, eu vou dando uma introdução aí, enquanto o pessoal chega. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos de introdução. Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui no meu curso. Esse curso é um curso completo. Então, eu vim para esse curso, eu não trago um slide, você já sabe que eu não uso. E eu não estou aqui para medir o conhecimento de ninguém. Então, não importa se você fez 50 aulas minhas ou se você fez nenhuma aula minha. A minha obrigação aqui como professor é que vocês saiam daqui realmente habilitados com a técnica. Inclusive, a gente vai incluir vocês na comunidade, vocês vão ter vários benefícios aqui nesse curso. Hoje a gente já vai bater umas fotos, essas fotos profissionais que já vão para a comunidade. Né, Hugo? Essas fotos já vão para a comunidade como habilitadas, tá? Então, eu venho para o curso porque, assim, eu sei que se eu for medir o conhecimento de uma e de outra no curso, eu viria com slides prontos aqui e falava, ó, é isso, isso, isso. O problema é que falar de fáscia é complicado. Imagina se eu tivesse todos os meus slides prontos de 3 meses atrás e eu queria usar ele hoje. Eu não ia conseguir. Porque o ensino da fáscia é uma constante para mim. Então, para mim, o que eu falava 60 dias, para mim hoje está muito desatualizado. Inclusive, eu falei para o Hugo hoje de manhã, eu falei, Hugo, pode apagar todas as aulas, mano. Eu falei, apaga as aulas porque vai mudar tudo. Porque se você assiste as minhas primeiras aulas, eu explicava a fáscia como uma estrutura de colágeno, de proteínas. Tá, tranquilo. Depois nós evoluímos para uma matriz colagênica. Lá, beleza. Depois nós evoluímos para uma estrutura de células à base de fibroblastos. Top, até aqui foi onde a gente conseguiu o maior avanço da técnica. Só que, de uns dias para cá, saíram tantas pesquisas em vivo, e eu que acompanho artigo, eu falo de fevereiro até maio, já vem artigos de maio, já tem muitas pesquisas que mudam o conceito de fáscia, não só como células de fibroblastos, mas como uma estrutura cheia de células. Olha para vocês entenderem, o que saiu agora, em maio,
no começo de maio, saiu um artigo falando que todas as células troncohematopoéticas que estão dentro da medula óssea, que fazem seu sistema imune, que vão se diferenciar em sistema imune, vão se diferenciar em macrófagos, neutrófilos, essas estruturas todas fazem parte do contexto da face. Então já não é mais só uma célula com partes de colagênica, que o papel dos fibroblastos é sintetizar colágeno e elastina, tá? Então, o que acontece? Se a gente tem uma estrutura de colágeno e elastina, estava bem claro para a gente. Aí falou, não, os macrófagos fazem parte. O sistema imune, né? Aí você fala, então faz todo um sentido, fica muito mais fácil eu lecionar para vocês assim, do que antes. Porque agora eu vou falar para vocês, você vai estimular com tantos hertz, porque aqui você precisa trazer neutrófilos, porque neutrófilo vai sintetizar colagenase. Aí ficou aquele incógnito, tudo bem, mas estava faltando uma chave. E por último saiu a questão dos telócitos. Os telócitos, eles que são a chave da face. Eles têm os telômeros, que são os prolongamentos dos telócitos. São células que estão onipresentes, assim como estão os fibroblastos. Então, se os fibroblastos são onipresentes, os telócitos também são onipresentes. E aí, os telócitos, eles têm tipo uma perninha. São células, parece com, eles têm essa estrutura aqui, ó. Mesma estrutura dos fibroblastos. Caralho. Primeira caneta que os caras me deu, não funciona? Eles têm a mesma estrutura dos fibroblastos. O que é a diferença deles? Esse aqui, ele vai sintetizar a matriz. Esse aqui, ele já tem um prolongamento que conecta com outra célula, que conecta com outra célula, que conecta com outra célula. Ele já tem os seus prolongamentos, tá? E eles vão estimular todas as células que estão conectadas a ele. Aqui, por exemplo, tem um macrófago. Todas as células que estão conectadas a ele vai estimular, porque ele vai ser a chave das citocinas. Então, se está falando de citocina, vai trazer algo do processo inflamatório aqui para dentro. Tá? Então, a função dos telócitos, eles mudaram a nossa visão da face. Agora ficou muito claro a gente falar, nossa, então como que eu trabalho no pós-operatório e funciona? Como eu trabalho numa dor e funciona? Antes, se eu falasse para você antes, uma estrutura colagênica, aí aqui vai se adensando, vai se polimerizando, essa estrutura ainda existe, só que essa estrutura é só uma parte desse cara aqui, ó. Tá? Então, essa é a visão que a gente tem da face, é uma visão atualizada. Tá? Então, por isso eu não vou medir o conhecimento de ninguém. Só porque chegou algumas pessoas aqui, quem chegou que eu não comentei só a Letícia e Lorena. Tá? Então, a partir daqui, a gente consegue entender a face de forma onipresente. Então, é um conjunto de células. Então, o que é face? É um conjunto de células. É um órgão conectivo, não conjuntivo. Conectivo. Nós vamos estudar, vamos entender o que é a diferença de ser conjuntivo e ser conectivo. Tá? Eu tenho muitos colegas aqui, muitas meninas que estão aqui hoje, são físio. E elas aprenderam o quê? Que face é o tecido conjuntivo. Está parte do tecido conjuntivo. E eu vou falar para vocês. Face só é tecido conjuntivo quando a gente morre. Entendeu? Quando a gente está vivo, a gente não é conjuntivo, é conectivo. Então, quando a gente fala do contexto de fáscia hoje, então é difícil a gente falar fáscia é isso, fáscia é aquilo. Fáscia simplesmente é fáscia. O que é fáscia? É fáscia. Não tem como você falar, é tecido conjuntivo, é tecido conectivo. Se eu me limitar nisso, vocês vão aprender o que eu ensinava antigamente, a matriz colagênica. E como a matriz colagênica pode curar um câncer? Como a matriz colagênica pode curar alguma coisa? Então, a técnica de tração cíclica, ela sai de uma técnica de tratamento de fáscia, que a gente vai mudar o nome. Então, vocês vão atualizar o nome para vocês entenderem o que é a técnica de tração cíclica. É uma técnica que utiliza o estímulo mecânico na fáscia para tratar células.
Porque eu trato células. Eu não tenho como tratar um músculo. Eu trato as células do músculo. Eu não tenho como tratar, porque você olha, é muito errada essa visão que a gente olha no espelho e vê a gente como uma unidade só. Essa visão é errada. A gente tem que olhar no espelho e pensar, eu sou 60 trilhões de células. Só estou introduzindo, estava esperando vocês, tá? E então o que acontece? Quando a gente está falando de fáscia, a gente então se limita a tecido conjuntivo. Isso não existe para mim. Na engenharia de tecido, um corpo morto, para a gente não é considerado um corpo. A gente não considera um ser humano um cadáver. A gente não consegue. Por quê? As estruturas se desprendem, a água se desprende, não é mais a estrutura do corpo. Então, para a gente, aquilo é um aglomerado de massa. É massa. Porque as células ali já estão vazias. Tanto é que Hooke, quando foi definir células, a palavra célula, por que ele definiu a palavra célula? Porque célula como célula de prisão. Tá? Célula de prisão, algo, espaço vazio. Tá? Então essa que foi a definição de face de célula por Hooke. Então as células já estão vazias. Se você vê uma pele de porco frita, um torresmo, né? O que fica ali? Fica todo vazio. O que ficou ali? Ficou um polímero à base de colágeno. Ficou a estrutura colagênica ali. Então, o que vocês têm que entender? Que a fáscia, aquela estrutura ali é a estrutura da fáscia. Então, você olha que lá são microvácuos que estão ali, né? E esses vácuos que estão ali são bolsas que se armazenam líquido ali e que armazenam tecido, que armazenam as células. Então, fica claro a gente explicar. Quando a gente pensa no torresmo, a gente pensa que ele era cheio de células epiteliais. Mas por que ficou a fáscia? Porque a membrana citoplasmática de todas as células fazem parte da fáscia. Tá? Então, essa é a introdução que eu tenho para falar para vocês. Por isso que não tem slide, não tem nada. Inclusive, eu ia trazer uma apostila, estava pronta, falei, eu vou disponibilizar para elas. Falei, não vou disponibilizar, o negócio está errado, preciso atualizar. Então, fáscia é isso, é um constante aprendizado. Só que a técnica, hoje, vocês vão aprender, ela tem padrão. Se ela tem padrão, ela é uma técnica que não altera. Pode alterar algum detalhe, alguma percepção que a gente teve do corpo, mas a técnica ela não altera. A técnica ela tem frequência 4. Frequência. Tem intensidade de força 4. Por isso que não pode ser considerado uma massagem. Porque massagem você faz de um jeito, ela faz de outro, ela faz de outro. A técnica não. A técnica ela tem 3 princípios matemáticos que a gente precisa levar em consideração. Quais são os princípios matemáticos? Intensidade de força, direção de movimento e frequência. Então, quando a gente consegue ter esses 3 estímulos, a gente fala, então não é uma massagem que a gente faz convencional, é algo técnico. Vocês usam a engenharia de tecidos para tratar células. Então, fica muito mais claro para você explicar para o seu paciente como você vai regenerar minha pele do rosto, como você vai tirar minha ruga. Você vai ter várias formas de explicar para ela, de polimerização, de regeneração de tecido. Mas o que vocês precisam entender? O paciente hoje, ele não tem informação do que é fáscia. Então, se você começar a falar, tratar fáscia, fica complicado. Agora, se você falar, eu trato célula, ele conhece célula. Ele sabe que ele tem célula. Qualquer um sabe. E eu utilizo o estímulo mecânico para tratar células. Tá? Então, quando a gente fala de... Isso aqui tem que rasgar, né? Diferente do nosso. Então, quando a gente fala sobre uma introdução de fáscia, essa introdução à fáscia, para você definir fáscia. Define o que é fáscia. Eu não consigo definir fáscia. Agora eu consigo te definir fáscia de outras formas. Você quer a definição embriológica da fáscia?
Você quer essa informação? Então, eu consigo explicar para você o contexto de fáscia na embriologia, tá? Porque fáscia é o aglomerado de células dentro de uma matriz colagênica que vive de estímulos mecânicos. Porque durante o movimento do seu corpo, você está estimulando essa fáscia com estímulos mecânicos. Então, quando a gente define a fáscia na embriologia, eu vou definir a fáscia lá na embriologia, lá blástula, e aí tem lá 3 princípios da blástula: ectoderma, mesoderma e endoderma. A fáscia, elas 3 membranas aqui que formaram lá no seu período embrionário. E cada estrutura, essa estrutura é o quê? Essa é fáscia estrutural, né? É uma fáscia estrutural. De membrana. Toda membrana estrutural. Estrutural. Só que fáscia, ela não é só estrutural. Se eu considero fáscia estrutural, eu esqueço de entender que ela tem a fáscia interestrutural. Então aqui já tinha essa fáscia interestrutural que conecta tudo ao todo. Então, quando a gente fala de fáscia, eu preciso definir a fáscia. Então, se eu for definir a fáscia, fica muito complexo. É um aglomerado de células. Tá? Então, fáscia embrionária é isso aqui. E a fáscia embrionária, ela dá origem a tudo. Então, primeiro se forma um sistema facial. O sistema facial. Quando se forma o sistema facial, então ele vai dar origem ao quê? O ectoderma vai dar origem à pele, mais sistema nervoso central. O mesoderma vai dar origem a tudo: sangue, osso, músculo, órgãos, vísceras, tudo vai ser formado. E o endoderma, ele vai formar apenas a palha do sistema nervoso central. Palha do sistema nervoso central. Que é as meninges. Tá? Então as meninges, elas são formadas pelo endoderma, o mesoderma então forma todos os tecidos e o ectoderma ele vai formar a pele e o sistema nervoso central. Tudo isso, como que acontece? A primeira coisa que se forma é a pineal. Quando se forma a pineal, ela funciona como uma bobina de energia. Tá? Então, como que é uma bobina de energia? Ela recebe uma informação. Qual informação? Ela recebe da mente. Né? Existem 2 tipos de controle celular. Existe o controle de dentro para fora, existe o controle de fora para dentro. Eu acredito no controle de fora para dentro. Eu não acredito no controle de dentro para fora. Tá? Mas tem alguns cientistas que eles acreditam que as células que coordenam o corpo. Eu acredito que é a mente que coordena as células. Tá? Por quê? Quando a gente olha que você é 50 trilhões de células e você olha você, essas células, elas precisam ter uma governança. Elas precisam andar juntas. Então, para isso, existe a mente. Então, o controle vem de fora para dentro. Tá? Alguns autores falam do controle de dentro para fora, mas é da medicina antiga. A medicina atual, ela vem fazendo com o contexto. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi Bruce Lipton. Bruce Lipton, quando ele veio, até já veio no Brasil, ele disse sobre o controle de fora para dentro. Né? E aí os médicos ficaram tudo loucos. Não, mas tudo entra dentro do núcleo. Tudo, os médicos falando, não, como é que faz o medicamento? Como é que faz a Big Pharma? E Bruce Lipton simplesmente provou na pesquisa dele que nada passa a membrana citoplasmática das células. Então, isso aqui vai formar células. Então, a gente existe 3 tipos de células: cilíndricas, alongadas e achatadas. Só existem esses 3 tipos de células no nosso corpo, certo? Então, isso aqui vai dar origem ao quê? A 3 características de células: cilíndricas, achatadas e alongadas. Então, tudo isso aqui forma uma célula que tem a mesma característica: uma membrana, que é a membrana citoplasmática, a membrana nuclear. Eu tenho uma comunicação entre essas membranas, que é o meu citoesqueleto, que é a minha face estrutural,
E aqui eu tenho, então, a minha estrutura de formação de células no núcleo. Meu material genético está no núcleo. Então, se eu quero dividir essa célula aqui, fazer um processo de mitose, eu tenho que estimular algo que chegue no núcleo. A informação precisa chegar até o núcleo. Não o núcleo trazer a informação para a minha mente, mas a minha mente chega a informação no núcleo. Então, toda a transmissão de informação chega da mente, então, para coordenar as células. E as células eu faço qualquer processo, estão dentro do núcleo. Células formam células dentro do núcleo das células. Então, por exemplo, eu quero fazer, porque células são formadas por quê? Células são formadas por proteína. Quem dá a função para as células? São as proteínas. Então, aqui dentro, eu posso chamar da síntese. Aqui é a fábrica. Aqui é a fábrica, mas a fábrica recebe a informação. Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo, viu? Então, a informação que a gente tem é que a gente consegue da mente aqui. Outra informação que a gente tem, que as células, que é o meu estudo, né? Que eu não importo se o medicamento entra ou não entra aqui, para mim não é a minha pesquisa. O que é a minha pesquisa? Minha pesquisa é o seguinte: o que o estímulo mecânico causa na célula? Qual é o estímulo mecânico da célula? E isso a gente sabe que funciona porque tem o maior número de pesquisa do mundo é sobre estímulo mecânico nas células. Com estímulo mecânico você pode fazer mitose, você pode acelerar sua mitose, você pode acelerar sua morte celular, você pode fazer com que uma célula seja estimulada por algum agente da face, que nós estamos falando, um agente macrófago, um agente, uma citocina, alguma coisa que passe aqui. Só que aqui essa face, ela está cheia de glicolíquidos. A gente sabe que glicolíquido já é material genético, ou seja, é a face dentro de uma estrutura de polímeros. Então, essa estrutura, então, eu tomo medicamento. O que o medicamento faz? Ele entra na membrana? Não. Ele está na matriz? Ele vai para a matriz? Só que o que acontece? Aqui eu tenho proteínas que elas captam vibração. Isso estou falando uma pesquisa do pessoal, não é minha, é pesquisa do Bruce Lipton. O que ele capta? Você toma um medicamento, o seu medicamento ele gera um pensamento, o pensamento gera uma vibração, e as proteínas que estão aqui, elas captam essa vibração. Já a atração é diferente. Eu já tenho proteínas conhecidas, que são as integrinas, que conecta o meio extra com o meio intracelular através de estímulo mecânico. Tá, até então parecia tudo claro para a gente da engenharia. Só que, olha que detalhezinho que apareceu agora. A fáscia, ela é composta por bastante água. Só que a água não está na fáscia, porque ela está em forma de nucleotídeos, ela está em forma de conteúdo genético, em forma de proteínas. Então, porque se você tirar o seu matriz, vai estar seu material genético. Se você tirar uma célula, vai estar seu material genético. Se você tirar seu cabelo, vai estar seu material genético. O material genético está em todo lugar que se formou. Então, o nosso corpo é formado por água. Só que Pollack, que foi um pesquisador que surgiu no último Congresso Internacional de Fáscia, ele falou: a água, ela no corpo humano, ela está em estado plasma. Então, existe sólido, líquido, gasoso e estado plasmático da água. Então, estado plasmático. A água tem que estar em estado de plasma, que seria a quarta fase da água. Mas como que a água estaria dentro do corpo humano, num aspecto plasmático, conectada a uma estrutura de nucleotídeos? Foi aí que ele explicou. A fáscia, ela está em vácuo. Vácuo absoluto. Se ela está em vácuo absoluto, a água ferve no vácuo absoluto a 45 graus, ela já passa de 100 graus. Então você deixa sua febre chegar a 45 graus, você superaquece o tecido, às vezes a 45 graus, o que você está fazendo? Jogando 100 graus aqui. Está botando fogo na célula. Então, isso é o contexto da gente estar em vácuo. Então, a água, ela está aqui na condição plasmática. Se ela está em plasma, aí a gente liga de novo. Plasma sanguíneo, plasma intersticial, citoplasma, nucleoplasma. O que aconteceu? Nessa membrana, eu tenho as integrinas que passam estímulo mecânico,
Só que dentro da membrana, aqui, ó, eu tenho a fáscia passando aqui, transitando e comunicando o fluido do meio extracelular com o meio intracelular e com o nucleoplasma também. Então, plasma, citoplasma, nucleoplasma, células cilíndricas, achatadas, elongadas, né? Não muda. Sempre a gente vai ter essas três informações para a gente chegar e definir a fáscia na embriologia. Então, no aspecto de embriologia, se forma tudo e tudo é conectado através de proteínas. Essas proteínas elas ficam na membrana citoplasmáticas e ela transmite informação mecânica. Super estudado. Tipo assim, não tem como você falar, um medicamento vai fazer isso na célula. Gente, é 50 trilhões de células. Como que aquela célula vai saber? Agora, o estímulo mecânico não, ele é local. Você aplica no local. É a célula no local. Então, você com a célula no local, você consegue fazer o seu tratamento. Então, o estímulo mecânico não é você falar, eu fiz no pé para melhorar a cabeça. Não existe. Ah, eu tratei a dor do pé, quem trabalha com dor, tratei a dor do pé e melhorou a cabeça. Não tem como, para mim. Porque para engenharia é local, o estímulo mecânico só funciona no local. Pode ser que tinha uma restrição de fluido, alguma coisa, você liberou uma aderência e melhorou o fluido. Tá? Então pode ter acontecido isso. É o que eu falei, se você passar de 45 graus, você já matou a célula. Certo? Na verdade, 45 graus já está mais que 100, então 120 graus. Tá? Se você fizer acima de 40, por isso que é bom você deixar febre acima de 40 graus, que já começa a ter morte celular, por causa do vácuo absoluto aqui. As células já começam a ferver, é botar fogo no lugar, entendeu? Então, essa seria uma explicação biológica. Tudo se forma a partir de um sistema facial. Tá? Porque as células aqui, elas se diferenciam em outras células por estímulo mecânico. Outra explicação que eu posso dar para a fáscia seria uma explicação bioquímica. Como que é a fáscia na visão bioquímica? Tá? Se a gente fala de bioquímica, a gente vai olhar a estrutura atômica. São os átomos constituintes de moléculas. Tá? Então, quando a gente passa a olhar a fáscia na molécula, for olhar uma molécula de colágeno, não, vou olhar uma fibra de colágeno. Então, assim, é várias proteínas aglomeradas, então não tem como eu olhar isso. Então, quando eu falo de atômica, eu vou falar dos átomos. O que constitui a fáscia? Fáscia não é nucleotídeo? A água, quando não entra, a primeira coisa que ela se forma é o nucleotídeo. Então, ela se conecta um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. E aqui eu tenho o quê? A fáscia. E aqui eu tenho o quê? Um oxigênio de novo, vou ligar bem pertinho. Fosfato, pentose e hexágono aqui formando uma base nitrogenada. Aqui é NH3 e NH2. Tá? NH2 ou NH3. Posso ter essa diferença aqui para formar. O que vai formar isso aqui? Meu material genético, admina, timina, guanina, que vai mudar é a minha base nitrogenada. CNH2, NH3, um hexágono, dois hexágonos. Pode ter dois aqui também. Isso vai mudar e vai formar meu código genético. O código genético ele é baseado nessa informação. E aqui eles chamam de ligação polipeptídica. O que seria essa ligação polipeptídica? Se conectar aqui, não tem ligação, não tem como, não tem nada sobrando aqui. É um mero completo, é um mero completo. Não tem como ter essa ligação. Para que aconteça essa ligação, alguma coisa tem que sair do lugar aqui. Por que essa ligação polipeptídica ela está em todas as análises de histologia que você vai fazer? Porque a paciente morreu. O paciente morreu, não tem como, não tem mais essa energia ela é considerada o alfa. O alfa, ele é a razão de 1,137. Tá? Então, se você digitar no Google 1 dividido por 137, vocês vão ler. Eu tenho um celular para me digitar, para me ler. É uma constante, né?
O sentido de tudo no universo. Esse é o resumo dessa explicação. É um alfa, é uma energia alfa. O alfa, ele só existe enquanto você está vivo. Você morre, você perde essa conectividade. Você viu que a face, na menor estrutura, então, ela é uma energia conectiva. Por isso, tecido conectivo e não conjuntivo. Conjuntivo morreu. Morreu, juntou. Então, tecido junto. Conectivo, ele conecta. Nessa conexão aqui não tem como haver ligação polipeptídica no tecido vivo. O que acontece é a presença do alfa. Então, se acontece uma ligação polipeptídica, vai acontecer o quê? No caso de fibrose. Olha a gente já entrando na técnica agora, porque importa para vocês. Qualquer fibrose, qualquer tecido, vai acontecer isso aqui. O alfa sai, eu não tenho mais o alfa, e o alfa, ele se conecta. O nitrogênio no fosfato, e eu perco aqui um oxigênio e dois hidrogênios. Então, H2O. A água se desprende. Quando a água se desprende, eu dou a característica para esse tipo de polímero. Se ele é bioquímico, ele é um polímero. Nós estamos falando de bioquímica, a gente está falando de um polímero. Polímero é vários meros. Esse aqui é um mero, polimero. Vários meros. Quando você pega Darwin, né? E o livro de Gênesis, ele fala exatamente isso, né? Que formou, no livro de Gênesis fala, formou o primeiro ácido nucleico e meio aquoso, não, Darwin fala, formou o primeiro ácido nucleico e meio aquoso no barro, né? E na Bíblia fala, então Deus colocou a própria parte de Deus dentro daquela pessoa, de modo que a pessoa só existe se Deus estiver nele, senão ele não existe, tá? Então, aquela explicação é a mesma explicação. Então, na estrutura de barro, se fez o homem, né? Da mesma estrutura, então, se fez lá em Gênesis de Darwin. Então, se você pega os livros, tudo bate para formar. Só que Darwin formou o quê? Formou o seu primeiro ácido nucleico em meio aquoso no barro. O ácido já é um polímero. Não é um nucleotídeo. Isso aqui só existe em corpo humano, porque ele fez algo morto. E não tinha presença do alfa. Então, o que ele criou? Ele conseguiu criar? Conseguiu. Nós temos que respeitar a criação para entender tudo o que aconteceu, sim. Mas já formou primeiro um ácido nucleico em meio aquoso no barro. Não formou um nucleotídeo com outro nucleotídeo que mantém a estrutura viva. Tá? Então, a definição de fáscia na bioquímica são os nucleotídeos. Uma base de fosfato, uma pentose de carbônica e uma base nitrogenada. Tá? Aqui é carbono e hidrogênio, tá? Então, essa é a formação. E isso vai se replicar. Quando você for falar lá de colágeno, a gente fala, qual que é a estrutura do colágeno? O colágeno é o quê? Sempre vai ter uma glicina, um açúcar, para formar o colágeno, proteína. Toda proteína vai formar uma glicina. Tá vendo aqui? Uma pentose é um açúcar também. Tá? Então, é fractal. O que seria uma estrutura fractal? Ela se repete, ela sai um quadradinho, vamos imaginar um quadradinho dentro de um quadradinho, dentro do quadradinho, dentro do quadradinho, dentro do quadradinho. Entrando na menor estrutura, chegando ao alfa e tudo conectado. Porque eu tenho a minha face interestrutural. Então, quando eu estimulo numa fibrose, o que eu estou estimulando? Eu estou estimulando uma citocina, que vai vir aqui pelos telócitos. Ele vai estimular citocinas pró-inflamatórias e vai atrair quem? Se é fibrose, ele vai atrair o quê? Neutrófilos. E vai estimular o quê? Colagenase. O que a colagenase faz? Ela vem aqui e quebra essa ligação que tinha feito do nitrogênio com o fosfato e faz entrar água. Despolimeriza a estrutura de proteínas. Tá? Agora, existe um outro tipo de polimerização que a gente precisa citar também. Existe um outro tipo de polimerização é quando a gente tem um íons de cálcio solto. Quando eu tenho íons de cálcio, o que acontece? O cálcio é C+3. O que acontece? Ele faz uma ligação com oxigênio, com duas ligações com o fosfato. E aí, com a base, com o nitrogênio, que tinha duas ligações, ele faz uma. Porque ele já fez duas, ele gastou duas, faz uma. E aí, o que acontece? Eu libero aqui um óxido.
um OH, eu libero um oxigênio daqui, um hidrogênio daqui e um oxigênio dali. E aí eu libero o óxido. E o que acontece? Entra o cálcio aqui dentro. Quando entra o cálcio, aí já não dá mais para despolimerizar. Aí as proteínas elas precisam se degradar, precisam morrer. Então, se sua célula está calcificada, a célula vai morrer. Ela não tem, porque é a depreciação da proteína pelo canal piezo 1. Tá? Então, pela depressão da proteína tropomiosina 2, o canal piezo 1, o cálcio sai dessa estrutura que se formou, só que não entra água, morre. Depressão da proteína. Depressão da proteína, ou deteriorização da proteína. Então, aqui ó, é a minha estrutura que vai diferenciar. Eu liberei um óxido, a pessoa ficou mais ácida no seu corpo ainda. Então, você vai fazer um exame de mama, mas Renan, se o cálcio entrou em uma proteína, né? Num código genético, não é tão preocupante. Não é preocupante o quê? Em um ano você renova todas as suas células. Em um ano eu vou copiar, vem o sistema de RNA para copiar a proteína, ele copia aqui, tem o cálcio, o que ele copia? Cálcio. Entendeu? Então é isso que a gente tem que lembrar. O cálcio entrou, eu não consigo mais tratar a célula. Então a célula vai precisar morrer. E a célula morre. Então você faz o exame de mama hoje, você encontra um pouquinho calcificado. Como que o ano que vem está mais calcificado? Na mama, na mamografia, porque vai polimerizando, né? Mas você consegue matar a proteína e ao mesmo tempo você estimular células novas à regeneração, tá? Então essa vai ser sempre a nossa busca, é regenerar o tecido. Então a cura da tração é em busca de regenerar células, de crescer células, de fazer células se transformarem, se modificarem mecanicamente, mas de um lado positivo. Se ela se modifica de um lado negativo, é só por causa que eu tenho cálcio aqui. Que aí a gente chama de proteínas transformadas, que vão chamar de células transformadas. Ou seja, para a engenharia de tecido, a gente não tem doença. Não tem fibrose. O que existe é uma polimerização por condensação ou polimerização por ionização de cálcio. Então, é isso. Não tem, no corpo nosso inteiro, não tem outra disfunção. Toda doença. Se você for qualquer doença, não ser viral, gente, estou falando de algo no corpo físico, tá? Físico, você toca, tá? Então, tudo que é físico, a gente consegue tocar, não existe doença. É que você explica do câncer. Polimerização por ionização de cálcio. Tá? Então, essa é a estrutura que a gente tem que sempre levar em consideração na bioquímica. Uma estrutura bioquímica. Tá? Não, e toda a sua você precisa mudar a sua epigenética também. A tração ela vai alterar a sua epigenética, mas se você fizer um tratamento e você soltar a fibrose, por exemplo, que era de uma linha de uma aderência de uma roupa apertada, né? Ela não vai ficar para sempre. Você tratou aquele tecido, mas se ela usar a calça apertada, não tem como ser para sempre. Certo? Então, essa sim, é para sempre? É para sempre, só que as células podem se transformar novamente. O que causou que essa água não entrar? É aquilo que... O que causou da água não entrar? Condições traumáticas, desidratação. Se vê sua pele ficando branca, esbranquiçando, num processo de que você precisa de água. Então, o que acontece? Ela usa esse aspecto de polimerização por condensação positivamente e automática ela se reverte. Então, ela pega a sua água da superfície, seca sua superfície, polimeriza e manda a sua água para onde demanda. E ela reverte esse processo. Então, esse processo já é natural do nosso corpo de reverter a polimerização. Só que você pode potencializar a reverter essa polimerização com a tração mecânica. Só que, quando você fala de fibrose, já formou um aspecto fibrótico ali, eu tenho que pensar que naquela fibrose ela foi formada por fibroblastos. Então, eu tenho células de fibroblastos ali. Então, eu consigo ainda, mesmo depois de polimerizada 100%, eu ainda consigo, antes de despolimerizar tudo, eu já consegui regenerar aquele tecido, enquanto isso ele vai se regenerando. Tá? Oi. Você não consegue quebrar e modificar? O quê?
o cálcio quando ele sai, a proteína se deterioriza, desmancha. Aí sai. Aí vai hidrogênio para cada lado, fosfato para outro lugar, e aí ele vai. Consegue, mas a célula vai morrer. Sim. Sim. Eu posso ler aqui um pouquinho também, só um minutinho. Aí ele fala assim, ó. As células cancerígenas diferem das células normais em várias características importantes, como dependência de ancoragem, efeito Warburg, detecção mecânica. Além disso, em estudos recentes, eles respondem de forma aberrante à distorção mecânica externa. Consistente com a resposta mecânica alterada, descobrimos que o estiramento cíclico de células tumorais de muitos tecidos reduz a taxa de crescimento e causa apoptose em superfície macia. Isso acontece quando transformadas pela depressão da proteína sensora de rigidez tropomiosina 2. Aí ele fala aqui, ó. O mecanismo de apoptose mecânica é mecanoptose de células transformadas que envolve o influxo do cálcio. A saída do cálcio através do canal mecanosensível piezo 1, que ativa a apoptose dependente da calpaína 2, através da molécula de Bach, subsequentemente ativação mitocondrial, caspase 3 das matrizes de fibronectina e colágeno. Assim é possível matar seletivamente células tumorais por perturbação mecânica, ao mesmo tempo que estimula o crescimento de células normais. Entendeu? Esse é um artigo publicado na Nature, 2021. Tá? Então, assim, é possível, então, você matar as células, você vai destruir as proteínas calcificadas, a hora que você destrói elas, a célula já morre. Tá? Não tem como voltar o cálcio. Então, outra questão que a gente precisa definir a fáscia é a questão de citologia. Eu tenho que definir a fáscia também na citologia. Eu defino a fáscia na citologia? É simples também. Você viu que a gente vai dividir na fáscia? Fica tudo muito claro para você falar aglomerado de células. Eu falo para você é um aglomerado de células. Mas você precisa entender todo o complexo, porque você pode atender uma profissional. Você vai atender uma profissional que quer saber, que quer entender. Né? Então, por isso você tem que se embasar em toda a teoria que respalda a técnica. Quando a gente fala de citologia, a gente está falando de células. Tá? Que é o que eu falei para vocês, células da fáscia. Células da fáscia são todas as células tronco hematopoéticas, os macrófagos, neutrófilos, enfim, aqui são, acho que 7. 7 agentes inflamatórios de defesa. Então, o sistema imune está aqui. Então, as células do sistema imune compreendem a fáscia. Então, as células do sistema imune. O que mais? Fibroblastos. Se eu tenho fibroblasto, eu tenho matriz colagênica. Depois eu tenho telócitos. Tá? Então, isso aqui seria já falando da face depois que ela se forma. Tá? E dentro das células, para me olhar as células, o complexo facial de células que fazem a face, eu só tenho que pensar uma coisa bem simples. Quando eu olhar a célula ela vai ter uma membrana estrutural e uma membrana nuclear. Sempre. Então, membrana face estrutural, face estrutural, e face interestrutural, citoesqueleto e nucleotídeo, que a gente já falou, que são os nucleotídeos. Tá? Então, se você for explicar a célula, face na citologia. Na citologia, você pode ver a face na membrana das células, na membrana do núcleo, no citoesqueleto e nos nucleotídeos que compõem as células. As células ainda, elas são conectadas, aqui são as organelas, e quem faz a conexão de uma organela com outra, organelas são órgãos de miniaturas. Então tem um fígado, um sistema digestivo, um sistema imune, tudo aqui dentro. Lembra que é fractal?
Se eu tenho na macro, eu tenho na micro também. Na micro, então, está aqui também. Eu tenho o sistema imune independente. E quem faz toda essa junção do sistema das organelas é o citoesqueleto, que é a face interestrutural. Tá? E uma outra visão que eu posso ter da fáscia é a visão anatômica. Vou olhar a anatomia. Agora eu estou olhando a macroestrutura. Vou olhar na anatomia. Então, a anatomia da fáscia, eu posso olhar ela simples. Agora vocês já sabem, né? Já falei tanto que é membrana, então tem membrana. Tem membrana aqui que eu tenho a membrana. Tem uma membrana semimaterial, que é a mente. Tá? Eu tenho uma outra membrana, que é a minha epiderme. Depois eu tenho a membrana, que é a minha derme. Depois eu tenho outra membrana, que é a minha hipodérmica. Depois eu tenho a membrana. Depois eu tenho a membrana do meu epimísio, do meu músculo. Então, até a membrana. Essa é a minha membrana inferior da pele. A gente vai falar isso. Ela está debaixo. Porque, na verdade, tudo é camada bilaminar. Se a gente olhar aqui, tem uma camada bilaminar aqui. Uma camada bilaminar aqui. E assim vai. Uma camada bilaminar aqui. Uma camada bilaminar aqui. Então, por exemplo, a minha hipodérmica seria aqui, camada 1, camada 2. Camada 1 da minha derme, aqui a camada 2 da minha derme, da minha hipodérmica. Eu tenho a camada 1 e a camada da minha derme 1. Então, são membranas. Essas membranas, elas têm uma função importante, porque elas precisam deslizar. E com o seu movimento, né, o movimento do nosso corpo, elas produzem um hialuron, que é o ácido hialurônico que vocês sabem aí. Então, são sintetizados por quê? Pelas células do complexo da fáscia. E ela permite o deslizamento dessa estrutura. Então, eu sei que aqui agora eu tenho que a minha face é interestrutural. Quer dizer, minha face interestrutural. Que conecta as membranas. Eu posso chegar até no osso, tá? Tem um osso aqui. Certo? Um osso. E aí, ela presa no osso. Então, na anatomia, você vai ver a face dessa forma. Se você olhar a face de forma onipresente na macroestrutura, você vai ver ela dessa forma aqui. Você vai ter as membranas estruturais do seu corpo e você vai ter a face interestrutural que vai conectar essas membranas. Você, observando anatomicamente, já começa a entender como você faz a técnica. Se você precisa estimular, se você quer estimular células profundas, você precisa estimular o deslocamento dessa membrana, dessa membrana, dessa membrana, dessa membrana, dessa membrana, dessa membrana, até chegar no meu periósteo. Tá? E do periósteo, a face também se adentra ao sistema do periósteo, passa na medula, e aqui se forma aqui as células tronco-hematopoéticas, que fazem parte lá do meu sistema imune, que vão se diferenciar no sistema imune. Então, essa estrutura, a fáscia, ela é dessa forma. Então, você precisa deslocar. Adianta deslizar? Se você deslizar, você faz alguma alteração mecânica na estrutura inferior? Não, você só aperta o tecido. Tá? Por isso que a técnica de tração é muito fácil o negócio. A hora que você aperta o negócio aqui, você estimula, fica claro, ó, esticou tudo. Se esticou tudo, esticou todas o quê? As células, né? Não trabalha o músculo, não esticou todo o músculo, não esticou toda a pele. Esticou as células dessa região que você está fazendo a tração. Por isso que a tração, ela tem linhas de tensionamento. Você precisa fazer linhas sequenciadas, porque você precisa estimular células em cada região. Tá? Então, essa seria a parte de anatomia da face. Isso replica, esse aqui é o músculo, isso replica para um fígado também. Mesma coisa, o fígado tem as membranas do fígado e tem a face interestrutural sustentando as células. Células do fígado são cilíndricas, essas células são alongadas.
tá? Cilíndricas, alongadas e achatadas, né? Essas são alongadas, essas são achatadas. Então, não muda. Essa tem membrana? Tem membrana. Só que ela tem vários núcleos na periferia. Essa é a diferença de você falar de uma célula muscular ou uma célula de fígado. Ah. Não, você consegue arrastar o tecido até esse ponto. Você vai deslocando. Você esticou aqui, vai esticar tudo. Porque está preso no periósteo. Toda a sua estrutura da face está presa no periósteo. O que acontece é o seguinte. Vai ter um ΔT, um tempo que eu vou explicar no próximo slide, que para você alcançar cada tecido, você tem um ΔT, que é o deslocamento. O tempo versus o deslocamento. Então você tem um ΔT ali. Vou explicar isso no próximo slide já. Então, anatomicamente, fase está aqui. Então, todos os órgãos, todos se repetem. Eu expliquei no músculo, mas eu poderia explicar no fígado, no coração, seria a mesma coisa. Tá? Tudo isso aqui está estruturado. As vísceras, elas também têm a mesma estrutura. Tá? A parte visceral é uma parte da anatomia que a gente precisa explicar um pouco separado. Tá? Mas, vocês vão ver que não vai mudar nada disso aqui. Na parte visceral, né, o que você tem? Você tem aqui, ó, seu intestino. Ó, guarda bem essa ilha fecal aqui, tá? Vamos guardar esse localzinho. Depois tem intestino delgado. Aqui em cima, eu tenho a bolsa do quilo. Aqui é o quilo. Vocês têm que é importante o quilo, porque a gente vai falar do sistema porta aqui. Aí aqui eu tenho fígado, aqui eu tenho estômago, aqui eu tenho pâncreas, bem lateral. Aqui eu tenho o meu reto, essa parte aqui para quem tem intestino, e essa parte para quem tem problema de vitamina, principalmente vitamina B12, que está relacionado com ansiedade, depressão. Então, às vezes a pessoa está, já fiz, estou com baixa de vitamina, mas ela não está tendo absorção aqui, ó. Tá? Esse aqui é um ponto que a gente precisa liberar em todo paciente. Todo paciente precisa começar a fazer essa liberação da visceral e começar aqui. Tá? Então, como que é a anatomia da face visceral? Eu tenho a minha cicatriz aqui umbilical, eu tenho a linha alba embaixo. Dessa estrutura sai o meu peritônio. Certo? Meu peritônio está preso, então, na minha linha alba. Então, qual que é a movimentação em peritônio? Eu estou movimentando a movimentação na minha linha alba, eu estou movimentando meu peritônio. Movimentação na minha cicatriz, eu estou movimentando meu peritônio. Certo? Então, o peritônio, do peritônio sai o quê? A fáscia intravisceral. Ó. Mantendo tudo no lugar. Como é que vai ficar o estômago no lugar, o fígado no lugar, se não tiver essa fáscia intravisceral aqui, ó. Mesma coisa, uma membrana, fáscia interestrutural. Não muda, a fáscia não muda, é fractal, ela se repete. Se você falar em qualquer escala de dimensão, você vai repetir sempre. Tem uma membrana e tem uma fáscia interestrutural. Tem uma estrutural, uma fáscia interestrutural. Então, isso aqui mantém. Já falando daqui, eu quero falar do sistema porta, né? Os nutrientes, eles saem para a fáscia, para uma bolsa facial que está aqui. Né? É uma bolsa de fáscia mesmo. Os nutrientes saem, e sai o quilo. Então, todos os nutrientes que você absorveu no seu intestino, eles saem aqui e são absorvidos aqui dentro e foram armazenados. É um líquidozinho branco. Esse líquidozinho branco, ele está ligado com o sistema porta. Então, o sistema porta capta o líquido, passa pelo fígado, passa e vai lá para a aorta e vai distribuir os seus nutrientes, tá? Mas por que eu quero trazer essa informação? Você tem que entender que não tem como, pelo sistema limitado, número limitado que a gente tem de veias e artérias aqui no intestino, na face visceral, seria muita burrice nossa que aprendeu a vida inteira que a alimentação já cai na corrente sanguínea. Não, ela vem pelo epitélio, pelo tecido epitelial. Do tecido epitelial, quem absorve ela? Os ductos da fáscia absorvem o quilo dos nutrientes e dos nutrientes ela armazena no quilo. Do quilo manda para o sistema porta.
Só que atrás disso tudo aqui, lá na coluna, eu vou ter uma outra estrutura, que é a cisterna do quilo. Lá atrás aqui, lá na coluna, preso lá atrás da coluna. Quando a gente olha o corpo humano aqui, ele está aqui, ó, bem atrás na coluna, preso na coluna. Só que o que é interessante, o peritônio, ele se insere aqui nessa parte da coluna. Ele se insere na coluna, ele se insere na parte anterior da coluna, passa pelos forames, e dos forames da lombar, 1, 2, 3, 4, 5, ele, na torácica ali, ele começa já a sair pelas costelas suspensas, né, ali, e aí vai formar o seu diafragma, o diafragma vai formar o seu reto. Tá? Primeiro forma o diafragma vem por cima de tudo. Vocês vão ver isso na aula de diástase. Por quê? Por que eu estou falando de visceral e já falando do reto? Porque é a continuidade aqui, músculo. A face visceral, ela entra pela anterior da coluna, sai pelos forames, vai nas costelas suspensas, das costelas suspensas forma o diafragma, se insere na cartilagem das costelas suspensas, se insere no externo, do externo forma o reto. Está por cima de tudo. Por baixo, então, por isso quando vocês falam de diástase do reto, não tem nada a ver com o reto é um acometido, coitado ali no processo. Porque ele está depois. Essa face, ela vem conectada onde? Na linha alba. Quem forma a linha alba? A aponeurose abdominal. Quem forma a aponeurose abdominal? Oblíquo interno, oblíquo externo e transverso. Tá? Então, essas três musculaturas que vão formar a aponeurose abdominal. A aponeurose abdominal vai formar o peritônio, vai juntar na linha alba, forma o peritônio, então está tudo conectado. A face, como eu disse, não tem um começo nem um fim. Acreditamos que ela está na pineal. Então, por isso que o que fazem com nós, né, todos, colocar flúor na água para aumentar a calcificação da pineal. Tá? Isso é um crime que fazem química, é uma guerra química. Tá? Porque calcifica a sua bobina de energia. É ela que vai manter a informação para suas células. É como se a informação viesse dessa membrana semimaterial. Na bobina, a bobina distribui a energia para o cérebro e o cérebro manda para onde tem que ir. Tá? Então, essa que seria a visão. Então, anatomicamente, nós falamos corporal, agora nós falamos visceral, do certo aqui, da compreensão. Eu tenho mais algumas folhas, vou continuar aqui. Outra visão que a gente tem da fáscia é a fáscia holística / holográfica. O que seria holística e holográfica? Holográfica é aquela imagem que cria as imagens holográficas, né? Então, se ela cria as imagens holográficas, assim como você se vê, assim você é. Porque ela é uma membrana estrutural. Quem vai dar forma ao seu corpo é a face. Se ela é sua membrana estrutural, se ela tem todas as estruturas do seu corpo, tudo que holograficamente se cria, ela se materializa. Então, essa parte holográfica da face, ela sentia as vibrações. Então, ou seja, ela responde às vibrações. Então, 3 estímulos que a gente pode dar na face: estiramento, compressão e vibração. Esses são os estímulos mecânicos. Então, a parte holográfica é você trabalhar com a mente do paciente, mas com a sua também. Você olha uma aderência, como você quer que aquela aderência esteja? Maior ou pior depois do seu tratamento? Menor. Então, a sua mente já trabalhar. Agora, você imagina se você trabalhar com a sua mente mais a mente do paciente. E aí, a gente fala de níveis de tratamento. A técnica de tração, ela tem 3 níveis de tratamento. Existe o tratamento satisfatório. Você aplica a técnica corretamente,
e obtém resultado satisfatório. Existe o tratamento completo. Você faz a fáscia e você já mentaliza no seu paciente a transformação dele. O seu pensamento, a sua holografia dentro do seu biocampo, porque quando a gente está falando de fáscia holográfica, a gente está falando de comunicação de células, a gente está falando de biocampo. Então, biocampo 1,5 m, ó. Estou aqui com o meu paciente, meu biocampo influencia no biocampo dele. Então, fáscia holográfica, tá? Eu tenho que mentalizar. E existe o tratamento de dose única. O que é a dose única? Porque a tração é como se você tivesse dando tranco no tecido até que ele pegue no tranco, né? Como se fosse assim, o carro pegando o tranco. Puf, 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 pega. Existe o tratamento de dose única, quando o paciente tem informação do que é, do que se trata, do que ele está recebendo, a informação. Ele tem a consciência já da face holográfica que você explicou para ele. Então você trabalha o seu estímulo correto, o seu pensamento e o pensamento do paciente. Tá? Então esses são os níveis que você pode aplicar. Então você quer um tratamento completo para o seu paciente? Vai trabalhar assim. Se quer um tratamento satisfatório, vai trabalhar assim. Se quer um tratamento de dose única, vai trabalhar esse. Dose única mesmo, principalmente em dor. Some. Tá? Mas a gente já tem caso aqui com alunas, porque a aluna tem a consciência corporal, tem a consciência da face, a gente consegue aqui, no curso a gente tem vários relatos de fechar diástase, de soltar um lipedema que depois a pessoa começou a emagrecer a perna e depois não parou mais. Então, aqui tem, é no curso que acontece, aqui no curso acontece cada coisa impressionante, mas é porque a paciente está aqui, ela tem a consciência da face dela. Então, se ela tem, tratamento completo. Existe a face holística. Face holística para mim não tem nada a ver com esotérico, tá? Não tem nada a ver. Porque o pessoal já trata holístico hoje em dia no Brasil como algo esotérico, mas pôr pedra lá, mentalizar, né? Mas a face holística, ela nada mais é que se resume em alguma coisa, em uma frase. Um axioma que se fala assim: procurar é a causa de tudo, e tudo que não tiver sua causa, não for obra do homem, é obra de Deus. Então, é exatamente isso. Fáscia holística, ela é a parte sacral do negócio. É uma coisa sagrada. Quando você toca na face da paciente, você não está tocando só naquele negocinho que vocês estão vendo ali, naquela pelanca branca ali que vocês estão tocando, tá? Vocês estão tocando aonde? Aonde habita aquela parte que Deus colocou dentro de você. Puf, você está tocando algo sagrado da pessoa. O corpo da pessoa é algo sagrado. Mariana. Não é assim, Mariana, lá? Que o corpo é super sagrado para vocês, né? Isso. Então, fáscia é porque eles é o Corão, e pega uma parte do Gênesis românico, ele pega uma parte disso aí, do Corão. Mas, então, o que acontece? Essa parte do corpo ser sagrado é a parte holística, tá? Então, fáscia, ela tem uma conexão com algo sagrado. Então, tocar o paciente com mau gosto, vai passar tudo para o paciente, tá? Então, tem que ter esse tipo de informação. Fáscia holística a gente pode resumir, sabe, como a comunicação das células. As células se comunicam todas através do sistema facial. Essa seria para você resumir tudo. Então, resumindo, fáscia holística e holográfica. As células se comunicam através da face, tá? Todas as células. Então, a comunicação do celular é feita pela face. Ou seja, se você libera uma dopamina no seu cérebro, todo o seu corpo sente a dopamina, porque a dopamina vai correr na corrente sanguínea, ela se prende à estrutura de nucleotídeos e esparrama numa velocidade gigante dentro do seu corpo, de modo que todas as suas células vão sentir a sensação que você tem no mesmo horário, na mesma hora. Você tem uma sensação de felicidade, todas as suas células vão se sentir felizes, todas as suas células vão se sentir tristes da mesma forma. Certo? Então, isso aqui mata a nossa explicação sobre fáscia. Acabou fáscia. Tá? Agora vamos para a técnica de tração cíclica, que é mais fácil, já ficou tudo muito fácil. Para mim imaginar a técnica de tração cíclica, eu preciso fazer um gráfico, porque é mecânico.
é mecânica, então eu tenho a minha parte. A minha epiderme, a minha derme, a minha hipodérmica, a minha miofáscia, certo? Eu poderia ter meu periósteo também. Mas vamos falar dessas 4 membranas que é onde a gente vai embasar o nosso tratamento hoje. Se eu quero deslocar só uma membrana da epiderme, a deslocação epiderme, ó, eu desloquei a epiderme, ó, pouco movimento. Então, intensidade de força, 25%. Quando eu vou trabalhar isso aqui no pós-operatório, eu não vou poder estirar meu tecido. Eu posso ter um estiramento de 50%. Eu posso ter um estiramento de 75%. Movimentei já, ó, a minha hipodérmica, tá? E eu posso ter um estiramento de 100%, que é onde a gente vai embasar nosso tratamento. Ele baseia no estiramento de 100% da pele. Do tecido, né? Do tecido da face. E aí vai dar esse gráfico aqui. Então, aqui, ó, se eu quero estimular tecidos superficiais, o meu ΔT, ó, o meu tempo de aplicação, que é esse aqui, deslocamento aqui, o tempo, ele é curto. Tá vendo, ó? Ele ainda é curto aqui. Quando eu falo desse, olha como ele muda. Ó, o ΔT fica bem maior. Então, esse ΔT aqui, para me movimentar tecidos profundos. Então, eu já sei o que? Se eu colocar uma frequência muito rápida, que está relacionado com o tempo de estiramento que você vai realizar, você não vai conseguir mobilizar tecidos profundos, tá? Então, por exemplo, se a gente for utilizar um estiramento, um terablaster, por exemplo, eu consigo fazer tanto o estiramento 100% do tecido, quanto eu consigo fazer o estiramento parcial e realmente provocar estímulo na epiderme, por causa da frequência de estiramento, tá? Meu ΔT, ele não alcança camadas profundas, não dá tempo. A hora que ele já estirou, ele já voltou, já estirou, já voltou. Então, ou seja, ele não alcança o ΔT da diferenciação celular, que é quando a gente consegue o estiramento 100%. Existe ainda um estiramento que é o 110%, que é quando a gente faz esse aqui, e aí a gente ainda dá mais uma puxadinha aqui na epidérmica, ó. Tratamento de melasma, tratamento de... Vamos testar esse aqui em mim hoje. Esse aqui é 110%. Como você estivesse estirando, ainda você dá mais uma estiradinha. Então, ou seja, aqui eu não consigo fazer com menos de 1 Hz. Tá? Agora, mais de 1 Hz, quer dizer, né? Maior que 1 Hz. Agora, seria tudo menor que 1 Hz, tá? Então, aqui, eu poderia fazer um estiramento total aqui, usando 0,5%, usando 0,1% de frequência. Hertz, aqui é Hertz. Tá? Aqui a gente está falando de frequência. Então, intensidade de força. A minha intensidade de força vai deslocar tecidos. Os meus tecidos, eles precisam de tempo de estiramento. Não, você, por exemplo, se um pós-operatório, esse aqui são as membranas, né? Então, se você estirar aqui, você vai só deslocar a membrana da minha epidérmica. Se você deslocar aqui, você vai deslocar a membrana da minha epiderme e da minha derme. Se você deslocar aqui, você vai desligar epidérmica, dérmica e hipodérmica. Se você estirar 100%, você consegue estirar todo o tecido. Então, você só garante que a sua técnica está sendo eficiente quando você estira 100%. Porém, esses outros estiramentos aqui, eles existem para você tratar um pós-operatório. Uma lipoaspiração, você não vai poder fazer um estiramento de 100%. Você vai ter que fazer um estiramento de 25%. Vai ter que fazer um estiramento de 75% até chegar no estiramento de 100%. O que acontece? Esses estiramentos aqui, eu consigo fazer de superfície. Quando as membranas são superficiais, o meu ΔT é pequeno. Então, eu posso colocar umas altas frequências aqui que eu vou conseguir ter resultado. Se meu problema é profundo, já uma miofáscia, eu não consigo colocar altas frequências porque não vai dar o tempo do ΔT esticar o tecido e a ferramenta já voltou. É o caso do Terablaster. Ele vai tão rápido que ele não consegue, entendeu? Então tem que ter um jeitinho correto, que vocês vão aprender hoje também como fazer isso aí. Só que é muito mais eficiente uma tração manual para ter estruturas profundas do que o Terablaster. Então, quando você fala de gordura localizada, flacidez, que está nessas estruturas aqui, então o Terablaster ele se torna muito mais eficiente até que a mão, pelo tempo dele, tá?
Mas você vai conseguir, com a mão, alcançar tecidos mais profundos. Certo? Então, o princípio da tração é esse. E existem as frequências. As frequências é por segundo. Frequência é a quantidade de estímulo por segundo. Então, existe uma frequência de 0,1 Hz, que é quando você faz 6 segundos. Existe a frequência de 0,5 Hz, quando você faz 2 segundos de estiramento. Existe a frequência de 1 Hz, quando você faz 1 por segundo. Existe a frequência de 1,5 Hz, quando você faz 2 estiramentos a cada 3 segundos, né? Peraí. 3 estiramentos a cada 2 segundos. Tá? Então a gente vai aprender isso aqui na prática. Tá? Existem frequências altas, que já é 30 Hz com o TeraBlaster, 15 Hz com o Nano, se você quiser. Então, essas frequências aqui, elas são frequências de estiramento. Você sabe, se é alta frequência, você sabe que não vai alcançar os tecidos superficiais. Mas como vocês aqui trabalham com tecido superficial, a maioria trabalha com estética, e dor também ela está na parte superficial do músculo, muitas vezes, a gente consegue atingir o tecido com essas frequências altas. Porém, tecidos profundos, quer tratar um osso. O osso não está se regenerando, preciso trabalhar com osso. Então, você vai utilizar frequências mais baixas para atingir o tempo que dá para dar tempo de tirar todo o tecido. Tá? Porque a fáscia, ela não respeita as leis newtonianas, mas ela é como se fosse um fluido newtoniano. Ela não tem explicação ainda. O que acontece? Ela consegue experimentar ser sólida e fluídica ao mesmo tempo. Pelo impacto que você dá nela, ela é sólida ou ela é fluídica. Tá? Então, essa experiência da fáscia é que você não pode chegar com um estímulo muito forte no osso, muito rápido no osso. Então, o que ele faz? Ele já trava. Então, você precisa ter o estímulo, a velocidade correta para ele não travar o osso. Porque o osso é a nossa estrutura. Então, ele sempre vai proteger o osso. Fáscia sempre vai proteger o osso. Tá? Então, frequência, intensidade de força, direção de movimento. Direção de movimento é sempre abrir, é sempre para fora. Sempre para fora. Então, se eu tenho uma fibrose, uma bolinha, vai ser 360. Se eu tenho uma fibrose linha, vai ser para cima e para baixo. Tá? Então, isso que vai mudar. Sempre eu vou abrir o tecido. Minha técnica vai sempre a direção de movimento, é sempre abrir no tecido e não fechando. Se eu for tratar uma ferida aberta, Renan, eu vou esticar a ferida aberta? Sim, vai esticar a ferida aberta. É para fora. Sempre. O quê? Cicatriz é isso aqui, ó. Ou é linear, você faz para cima e para baixo, ou se ela é cilíndrica, você faz 360 de direção de movimento. Oi. Aqui é 0,1 Hz, meio Hz, 1 Hz, 1,5 Hz. 3 estiramentos por cada 2 segundos. Tá, daí você falou pra cima, pra baixo e pra abrir. Fora. Bom, você tá fazendo. O cabelo você vai ter que soltar as aderências, né? Ou seja, você pode trabalhar com remodelagem. A gente vai dar uma aula de couro cabeludo aqui também para vocês. Já que ela tocou no cabelo, eu vou começar por ele também. Já ia começar mesmo. Então, essa seria a explicação da técnica. Sabendo isso, agora eu posso partir um pouquinho para a prática, que é a área de exame. Você avaliar seu paciente. Certo? E você vai olhar o seu paciente, por exemplo, de capilar e definir o tratamento de um capilar, né? Primeira coisa, você fala de couro cabeludo. A gente fala de couro cabeludo. Vou desenhar até um tronco aqui. Desculpa, viu, gente? Fiz errado aqui. Tá bom, tá ótimo. Para mim falar de tratamento capilar ou qualquer tratamento corporal, qualquer coisa que eu preciso regenerar. Se eu preciso regenerar, eu vou precisar de nutrientes. Eu preciso hidratar. Ah, quero hidratar a pele. Creme não entra. Não entra. Não entra, tá? Só mascara ali
a membrana superficial ali. A hidratação vem de dentro para fora, né? Então, todo esse processo, o que você precisa? De sangue. Você precisa de plasma, de nutrientes. Então, o que acontece? Então, quando você vai falar de capilar, regeneração capilar, a primeira coisa que você fala, quem que nutre o couro cabeludo? Quais são as artérias que nutrem o couro cabeludo? E aí você vem com o tratamento de capilar. Quem é tricologista, viu, menina? Karina. Quem trabalha com tricologista tem outra que falou. Bom. O que acontece? A gente precisa falar, em aula de tricologia, elas esquecem. Eu fui no Congresso Capilar, eu assisti todas as palestras. Ninguém tocou no sistema circulatório. Eu falei, meu Deus, o pessoal fala de regenerar o cabelo. Então eu tenho meu couro cabeludo aqui, ó. Quem que nutre o meu couro cabeludo? São as artérias. Eu tenho artérias occipitais, temporal, vai nutrir a maioria dos ramos. E depois aqui também eu tenho um pouco da artéria frontal que vem aqui, que ela sai dentro do auricular e ela sai aqui. Só que elas vêm sempre, né? A artéria, ela vem da onde? Vem da aorta, né? Então, a curva da aorta, ela vai formar três estruturas importantes. O tronco braquiocefálico primeiro, porque braquiocefálico do lado esquerdo. E daqui, no arco da aorta, eu vou sair a subclávia esquerda, que é direita. Tronco braquiocefálico vai para a direita. Aí eu vou formar subclávia e carótida. Tá? A subclávia, ela vai vir. Subclávia já fala, vai entrar por dentro da subclávia. Passa por baixo da clavícula, né? Entra pelos forames. Tem os forames ali na cervical, a gente tem nas vértebras cervicais, a gente tem o forame lateral. Vem na lateral, uma entra pelo forame magno aqui, e uma perninha dela sobe aqui para nutrir o occipital. Tá? Depois eu tenho a carótida. A carótida ela sobe superficialmente, tá na musculatura, vem aqui, ó, próximo ao forame auricular, passa bem próximo ao forame auricular. Aí ela faz a subclávia interna, que vai nutrir a face. É importante a gente saber da subclávia interna, e essa aqui é a subclávia externa, tá? Então a subclávia ela vai vir pelo forame e vai formar as temporais aqui. Uma coisa importante quando a gente fala de couro cabeludo é que o sistema arterial do couro cabeludo faz anastomose, ou seja, as artérias se juntam uma com a outra, a hora que entra no nível, que elas se juntam para fazer metade, elas se anastomosam, elas se juntam uma com a outra. Então chama anastomose o sistema circulatório do couro cabeludo. Tá? Faz anastomose porque o cérebro precisa dessa anastomose também. Então internamente também está fazendo essa anastomose. Então, as artérias que vão para dentro da face vão ser essas artérias aqui. Aqui também eu tenho artérias que entram para dentro do crânio, tá? Como forame temporal. Vai ajudar a nutrir o crânio também. Mas o que importa para mim é na parte superficial. Eu preciso liberar esse trato. Então, se eu tenho uma aderência aqui, tem uma aderência aqui, tem aderência aqui, tem aderência aqui, ó. Ela sai aqui, um ramo. Ela sai bem superior ao forame auricular aqui e passa na ATM. Então, problema de ATM pode influenciar também no couro cabeludo. Tá? Tensão da ATM pode influenciar muito nas artérias aqui da temporais, que vão formar e vai nutrir a maior parte do couro cabeludo. Então, você trabalha com cabelo, com regeneração capilar, você vai trabalhar com regeneração capilar, todo mundo aqui agora vai trabalhar, porque o capilar é a mina, tá? Nem o transplante capilar concorre com a técnica. Então, assim, a velocidade que o transplante vai fazer de regeneração, você já entregou de resultado para o seu paciente. Então, nem o transplante capilar vai conseguir concorrer com a técnica. Então, é algo que é valioso, né? Eu sempre falo que o capilar é o ouro da técnica, tá? E o que mais incomoda hoje um homem é o cabelo. 99%. Eu mesmo faço tratamento, faço minha técnica, sempre quando eu posso. Estou aqui dentro com vocês aqui, vou ter que fazer todo mundo em mim aqui, ó.
Faça isso, verdade, eu aproveito também, não sou bobo não. Ensino vocês a fazer certinho. Eu tenho ciúme dos meus cabelos, né, Aureni? Aureni, eu deixei você tracionar meu cabelo, não, Aureni? Aí, viu? Eu tenho tanto ciúme que eu não deixei ela lá na central. Você fez facial em mim. No outro paciente. Que mais? Cilei. Você fez? É o meu melado, você fez 110%. Você que deixou pintado assim, né? Deixou igual um dálmata. Já era, pelo menos a mancha era uma só. Aí vocês mexeram uma vez só e me abandonaram lá. Enfim, a técnica do capilar eu realmente aproveito. Foi. Aderência do pescoço, aqui, ó, essas aderências nossas dobrinhas, né, superficiais na pele. Vamos olhar, a gente vai olhar na avaliação. Tá? E a gente vai olhar também a tensão da ATM, tá? Por causa desse braço aqui da artéria temporal. Ele influencia muito. O músculo temporal, a artéria, ela passa superficial a ele, assim. Então, a tensão dele tensiona a face, a aponeurose do músculo aí que está passando a artéria próxima. Comprime, tá? Então, queda capilar, eu vou olhar todo o trajeto circulatório primeiro. Eu vou tratar aquela região, quero que a nutrição chegue lá, quero que o sangue chegue lá. Eu estou mexendo no trajeto circulatório do couro cabeludo. Não, eu estou falando aqui, o estímulo mecânico vai ser local, porque eu cheguei sangue, eu posso fazer os fios crescer só com sangue, que chegou só com nutriente, eu já posso tornar fios patológicos em fios saudáveis. Só que, agora que entra o estímulo mecânico. Por quê? Eu tenho nutrição no couro cabeludo, só que você precisa estimular as células, não tem folículo, você precisa regenerar folículo, as células precisam produzir fator de crescimento celular. Então tem várias coisas que você precisa fazer no local. Mas você falou, você não trata um lugar para tratar o outro. Não, mas aqui eu estou tratando, meu objetivo é o capilar. Só que eu vou levar o sangue até o capilar, então eu vou cuidar dele chegar até lá. Tá? Não tem tempo. Não tem tempo. Se você for pensar em tempo, você tem que pensar que o folículo, ele se forma no 7º dia do período embrionário. Então, ou seja, não teria como você regenerar um folículo, né? Se você fosse acreditar na biologia que existe. Só que você acreditar no processo regenerativo, na medicina, engenharia regenerativa, que a gente fala que é engenharia de tecidos, é uma engenharia regenerativa. Seria a medicina regenerativa que o pessoal às vezes fala, com suplementação de medicamento, a gente fala de medicina regenerativa tratando células, mecanicamente. Espera aí. Não, mas espera lá. Como que você vai fazer? O cabelo dele vai cair daqui 30 dias de novo, porque ele não bebeu água suficiente, você vai fazer manutenção no cabelo dele. Só que você precisa agora aprender primeiro como tratar e chegar ao paciente com alta. Porque você vai falar, fiz tração de alta nele. Mas peraí, qual foi a frequência que você utilizou? Qual o estágio que está seu paciente? Entendeu? Quando a gente fala de capilar, tudo na tração. Você vai liberar todas as aderências com tração para cima, vai avaliar todas, né, vai identificar elas, porque posso falar que esse tem aqui, ou tem aqui, ou tem aqui, ou tem aqui, ou tem aqui na dobra do pescoço. Você vai subir, libera todas as aderências, depois você vem faz o tratamento do couro cabeludo. Porque não adianta nada você fazer o tratamento do couro cabeludo se ele não tem nutrição para chegar lá. Como que as células vão se manter saudáveis se você não tem nutrição chegando? Então, sempre preocupar com o trato circulatório, o trato arterial. Tá? Então, aí que vem as frequências. Então, por exemplo, se eu tenho uma região, alopecia, ela não tem cabelo, então uma coroinha, parece uma coroinha aqui. Tem o cabelo aqui, tem as falhas de entrada, tem as areatas, tem vários tipos de disfunções do cabelo.
Toda queda de cabelo é uma alopecia. Tudo. Caiu o cabelo é alopecia. Não, mas eu tenho, aquele lá tem uma doença e tal. Aí tem alopecia areata, tem uma irregular, tem a total, enfim. Tem vários tipos, mas você tem que entender. Caiu o cabelo, queda de cabelo, alopecia. Tá? Isso é comum, isso é natural a gente ter alopecia. Tá? Com o passar do ano mesmo, a gente vai, se a gente não trata a nossa face, a gente vai, carótidas vão se polimerizando, vão se densificando, enfim. O que vocês precisam entender? Quais são os estágios de tratamento? Qual a frequência que eu vou utilizar em cada estágio? No primeiro estado, eu poderia usar uma frequência aqui de 1 Hz. Eu vou liberar as aderências, um estiramento por segundo. Libera as aderências para cima, 36 para baixo, 36. Faltou falar da 36. Tem mais uma folha? Tem. Falta falar da quantidade de estímulo. Por que é 36? Todo mundo vai perguntar aqui, mas eu já vou explicar antes. Então você faz para cima, para baixo, com a frequência de 1 Hz, libera todas as aderências. O couro cabeludo aqui tem aderência? Muita. Libera aqui também tudo com 1 Hz. Tá? Então, depois que você liberou com 1 Hz, você está vendo que o tecido está solto. Liberei as aderências e chegaram à trição. Liberei toda a estrutura do couro cabeludo agora já está solto. Tá? 1 Hz também. Inclusive, já nasceu vários pelos. Estou satisfeito com o meu tratamento. Só que você vai falar assim, eu vou falar para você, não se iluda. O que você fez até agora foi fazer um pelo patológico nascer. Tudo pelo doente. Não precisa desses pelos que você fez só com a nutrição e só com a despolimerização. Agora você precisa fazer esse pelo realmente se entrar em homeostase. Então como você faz um pelo entrar em homeostase? Espera lá, eu tô careca ainda, não adianta equilibrar meus cabelos aqui, eu não tenho cabelo aqui. Então a primeira coisa que eu quero fazer é gerar folículos. Então, se eu vou gerar folículos, eu preciso regenerar. Se eu for regenerar, eu preciso de células-tronco. Células-tronco, elas estão onde? No folículo aqui, na base da glândula sebácea, eu tenho muitas células-tronco mesenquimais aqui, ó. Então, aqui eu tenho um músculo eretor de pelo que ninguém fala, mas na liberação também miofacial, tem que liberar a face do músculo também, tá? O músculo eretor de pelo, porque ele que vai manter a vida do cabelo. Mas quando você libera todas as aderências, já liberou ele. Mas só que a gente tem que citar ele aqui, porque ele é um músculo que se polimeriza muito fácil. Então, aqui está as glândulas sebáceas. Então, você tem as outras peles, você estimula, aqui está só a epiderme. Aqui está na epiderme ainda, porque é uma invaginação da epiderme aqui, né? Esse aqui, ó, o folículo é uma invaginação da epidérmica. Depois eu tenho da minha derme aqui, ó. Então, aqui eu tenho muitas células-tronco, elas estão em todo o sistema. Fibroblasta, na face, onipresente, telócito, onipresente. Mas aqui eu tenho um reservatório de células-tronco. E esse reservatório, ele vai fazer o quê? Proliferar células-tronco. Proliferar, aumentar. Aumentou as células-tronco do local, certo? Essas células agora, elas estão proliferando ali. Já estão se tornando células progenitoras. Você vai fazer... Então vamos falar de sessões. 2, 3 sessões, liberando 2, 3 sessões, liberando as aderências. Depois, 2, 3 sessões, 0, 1 Hz, fazendo estimulação de fibroblasta aqui, de se tornar células progenitoras. Proliferou células, eu preciso fazer fator de crescimento celular. Quando eu estimulei e soltei todas as aderências que estavam aqui, eu estimulei os telócitos a produzir as interleucinas pró-inflamatórias. Ele trouxe para mim macrófagos, neutrófilos. Eu usei o quê? Os neutrófilos para soltar a fibrose. Então, a minha maior ativação ali no local ficou dos neutrófilos. Que ativou a colagenase, fez isso aqui. Só que os macrófagos, eles também foram para o processo inflamatório. Sempre vão estar presentes. E o processo inflamatório, o que acontece? O macrófago, ele chegou lá, você fazendo 1 Hz. O que vai acontecer? Vai ficar purulento. Purulento é uma espinha purulenta, já viu? Então, vai formar espinhas no couro cabeludo do seu paciente, porque ele não tem folículo, ele não tem isso aqui.
Então vai se formando uma estruturas e aí ele estufa para fora a epiderme. Vai nascer tipo uma espinha no seu paciente. Realmente nasce várias espinhas no paciente. E é para cima, né? E a hora que ela explode, ela começa a invaginar. Só que ela invagina patologicamente. Ela não tem aquele formatinho de gota aqui, tá? Ela invagina de forma triângulo, é uma pirâmide, piramidal. E aí, esse fio está patológico. O fio está aqui, está patológico. Porque ainda não, as células não cresceram. Está imaturo esse fio. Está imaturo esse folículo. Então, você muda a sua frequência. Agora, eu vou estimular a frequência de 0,5 Hz, meio Hz, que é aquela 2 segundos por estiramento. Quando você alcança o estiramento, é 2 segundos que você mantém estirado. Quando você faz, eu vou explicar isso depois na prática, a gente vai pegar tudo isso aqui que a gente está falando e vai pegar na prática, tá? Então, quando a gente está falando de meio Hz, eu estou fazendo o quê? Macrófagos. M1 transforma em M2 e ainda produz fator de crescimento celular. Então, o que eu fiz? Fator de crescimento celular aqui. Tornar essas células maduras aqui, maturar elas. Então, produz fator de crescimento celular. E aí eu fiz estiramento aqui com meio Hz. Fiz 1, 2, 3 sessões, vi que o meu cabelo já começou a tornar vida. Só que agora eu preciso fazer homeostase nas células que estão ali, equilibrar as células. E para você promover homeostase no tecido, você precisa tracionar de novo com a frequência de 1 Hz. 1,0 Hz. 1 segundo de novo. E 0,1 Hz. Uhum. 2 a 3 sessões também. É de 2 a 3 sessões. O total do tratamento ele vai dar 12 sessões. Por isso que eu te falo, 3 meses de tratamento é muito mais eficiente do que você esperar 6 meses para um processo de... Isso eu estou falando um processo de calvície mesmo aqui, de tá polido o negócio. Tá? Agora, se for só uma quedinha, se você para estar preservado, você faz rapidamente. Por quê? A técnica ela tem 3 estágios. Primeiro estágio, eu aumento a espessura do fio. Aumento o diâmetro. Segundo estágio, aumenta a quantidade de folículo. No terceiro estágio, eu aumento a quantidade de fios dentro do folículo. Esse é o estágio do tratamento. Então, quando eu estiver fazendo com 1 Hz, eu já estou fazendo isso aqui por quê? Aqui já tem 2 fiozinhos aqui, já tem um fiozinho patológico querendo nascer aqui também. Então, eu trabalho com a frequência de 1 Hz. Por que a frequência de 1 Hz vai causar homeostase? E por que eu tenho que usar ela? Homeostase é o equilíbrio das células. O couro cabeludo, ele tem ciclos. Então, ele tem a fase anágena, telógena e catágena. Então, essas 3 fases, elas precisam entrar em equilíbrio. Você não pode ter uma fase muito curta, uma anágena muito curta, uma catágena muito curta e uma análoga muito longa. Tá? Catágena, telógena. Primeiro você aumenta a espessura do fio, depois você aumenta a quantidade de folículo, depois você aumenta a quantidade de fios dentro dos folículos. Tá? Então, esse seria a explicação. E toda técnica, ela vai se basear nisso. Primeiro, aderência. Sempre primeira aderência. Solto tudo. Ah, vou tratar lipedema. Solta as aderências, não faz nada. Ah, vou tratar celulite, que é o aspecto casca de laranja, né? Trata as aderências. Ah, vou tratar gordura. Trata as aderências. Não adianta você tratar a gordura, drenar o paciente. Vou drenar. Se o paciente está com aderência que vão restringir o fluido dele de passar, você não vai drenar. Você vai fazer um efeito paliativo ali, tá? Acne? Sim, mas o estiramento é sempre 10%. Você vai aprender. Facial. A gente vai começar na prática agora de capilar e logo depois é facial. Eu pretendo terminar facial até o almoço. Oi. Nossa, 10 horas já. Não, mas aí você tem que aprender a fazer direitinho a pressão correta. Não, você vai fazer a pressão correta, porque às vezes você pode sentir dor por causa da pressão sua que não está legal. Pressão, força para baixo. Você não põe força para baixo, a força é só de estiramento, só de alongar.
Certo? Ah. Pode, deve, porque gera muita fibrose ali. Mas quem faz microagulhamento já está todo aderido, tem que soltar todas as fibroses. Capilar tem estudo. Vamos falar sobre frequência. A frequência é o seguinte: 0,1 Hz. Qual a cadência de 0,1 Hz? 24 horas. Não tem cadência, na verdade não tem, é zero. Você pode tracionar 0,1 Hz o paciente o dia inteiro se quiser. Não tem contraindicação. Meio Hz, 24 horas de espaço. 1 Hz acima de 3 dias. Então eu posso esperar de 3 dias. O capilar ele tem um estudo. Eles tracionaram com 5 dias, com 7 dias e com 10 dias. O resultado ideal, 7 dias. O artigo ele é claro. Eu tratei com 5, com 10 e com 7. A cadência, sim, a cadência vale. Então, por exemplo, se eu vou tratar uma fibrose, pode tratar de 3 dias. É que o capilar tem um estudo, o que eu falei? O capilar tem um estudo de 7 em 7 dias. Você vai aprender na mão aqui, uma por segundo. 1, 2, 3. 0, 1, meio. 1, 2. 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. 1 Hz meio. 1, 2. Entendeu? Aí você vai fazer massagem, Não, se você trabalhar certeza com o tempo, você não vai cansar. Porque acontece assim, se você para no lugar e fica fazendo 200 tração ali, cansando, não, você muda o ponto, 36, muda o ponto. Por que é 36, gente? Por que eu tô falando de número 36? Ah, sim, coelho fechado é legal. Capilar. Meninas, a gente precisa entender sobre frequência, sobre cadência, na verdade. E a cadência, ela parte de um estudo de Nikola Tesla. O que Tesla queria fazer? Tesla, ele queria criar um negócio de energia contínua. Então ele estudou os números. Vou estudar os números. Então o Tesla fez, o que ele fez? O número é 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele falou, vou somar esses números, vou achar a multiplicação do número. Ele já somou. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. 4 está aqui. 4 mais 4 é igual a 8. Vou lá para o 8. 8 mais 8 é igual a 16, que é igual a 7. 1 mais 6, 7. Vou para o 7. 7 mais 7, 14, que é igual a 5. Vou para o 5. 5 mais 5 é igual a 1, é igual a 10, que é igual a 1. Vou lá para 1 de novo. Então, isso fica nesse ciclo e a energia vai se perdendo e vai morrendo. Ou não, esses números não servem. Mas o 3 não apareceu, o 6 não apareceu e o 9 não apareceu. Vamos fazer um estudo do 3. Aí ele falou, 3 mais 3 é igual a 6. Vou lá para o 6. E 6 mais 6 é igual a 12, que é igual a 3. Vou lá para o 3 de novo. Então fica esse ciclo, bate, volta e nada faz. Ele falou, esse número não multiplica. Esse número não é multiplicador. Então ele já tirou o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Ele falou, e o 9? Vou somar o 9. Aí ele falou, 9 mais 9, 18 é igual a 9. 18 mais 18 é igual a 36, que é igual a 9. E aí, enfim, número 9 é o número da multiplicação da energia. Então, vocês vão perceber na prática, hoje que a gente estiver testando, a gente vai testar algum de vocês, sempre vocês vão ter alguma aderência. A gente vai falar, sente a dor com 9, vai 9. Agora sente a dor com 18. 18. Tem pacientes que você vai sentir muita dor, você não vai poder fazer mais que 9 com ele. Você para no 9.
Eu falo 36, que é quando você alcançar a energia infinita do tecido. Por que o 36 é a energia infinita? Porque é o único que a gente tem o número 3, o 6 e a somatória é 9. E aí forma esse gráfico aqui. Essa imagem você já viu em vários lugares. Tá? Essa imagem você já viu em vários lugares, mas é uma imagem somatória de energia. Tá? Então, o número 9 é o número de multiplicação de energia. Do 18 é 36, tá? Não vai para o 27. E no 27 ao 36 tem gente que acelera a contagem, né? 3, 4, 7. Tá bom, professor, tá bom, pode parar. Ai. É porque dói, queima. É uma dor que você fala, você chega no 35, a pessoa tá morrendo ali. Ela conta o 36 antes, né? É, do 27 ao 36 dá vontade de cair mesmo. Dá vontade que o cara caia. Mesmo. Mas assim, você vai alcançar 36, quando o seu tecido estiver próprio para alcançar 36, você não vai gerar dor no seu paciente de cara. Lógico, você faz 9 ali, muda o lugar, faço 9 em outro lugar. Depois, eu vou aqui, testo de novo aqui, porque talvez já soltou e consegue segurar 36, 18 ou 36. Então assim, no mínimo 18, nós vamos tentar mínimo 18 e 36 termina o ciclo. Então, o 9, ele é só para a gente embasar a dor. Tá? Mas eu sempre vou, aí eu faço 9, solto, libero o paciente, calmo, depois eu vou, tento ir mais 9, depois eu vou chegar no 18. Às vezes eu não consigo chegar no 18 na mesma aderência. Cara, assim, sabe? Por causa que é uma dor que queima. Tá? O número é multiplicador de energia. É o número 9, ele é multiplicador, ele multiplica energia. É como se você tivesse, quando você alcança 36 repetições e você para de tracionar, é como se continuasse recebendo tração de energia de tração ao tecido. É o número de multiplicação de energia na matemática. Porque eles sempre, você acha a somatória dele, eles têm fim. O 9, ele sempre é 9. Ele é multiplicador dele. Entendeu? Então o número 9, ele sempre vai ter essa multiplicação. O que é? O que fala do número 9? Fala da multiplicação de energia para mim. Leia para mim. A ciência de energia. Aham. Poder. Você potencializa seu resultado quando você faz 36. É como você terminasse a tração e continuasse a repetição ali. Tá? Então, o número 36 é o número que ele fala que é o número que ele repete a energia. Então, o ciclo das máquinas dele era de 36. Era essa. Então, baseado na matemática, porque o cara é um matemático, a gente então definiu isso. O 36. Vai ser 9 3 vezes. Foi. Né, você vai 9, você precisa, se for um idoso, você vai precisar hidratar a pele dele, né? Aí você tem que fazer um tratamento na derme. Às vezes, se você for tratar a derme, você lembra que você não precisa alcançar o estiramento máximo? Se você só for um idosozinho, você não precisa, até esticar a pele. Nem pode, você vai, 25%, aguentou, vou 30, vou 70, vou 100. Vai alcançar o 100, com certeza, vai regenerar e vai alcançar o 100. Na multiplicação do 9. Sempre 9. Tá? E aí? Sim. Não, você não vai ter, o que acontece? Como você mandar seu paciente para casa e ele ainda vai com aquele estímulo multiplicando a energia dentro dele ali. É número de multiplicação de energia. Não. Ele continua algum período, porque não existe um moto contínuo. Ele, por mais que ele estudou, ele consegue multiplicar a energia, mas não criar energia infinita. De modo que se ele tivesse criado energia infinita, ele tinha solucionado vários problemas. Mas o Tesla ele estudou na matemática para criar energia infinita, mas ele conseguiu apenas multiplicar a energia. Entendeu? É diferente de você criar uma energia infinita que você mandar o paciente para casa e tal.
Não, ele só multiplica a energia. Certo? Ó, acabou. Acabou tudo. Aí, ó, tá gravando tudo aí. Agora vamos para a prática? Vamos começar a gente já brincar com os instrumentos e tal, brincar com o capilar, brincar com a face agora de manhã já.